O programa contém imagens perturbadoras e registros da Segunda Guerra Mundial. Recomenda-se cautela. Março de 1945. Os últimos dias da Alemanha nazista. Conforme o mundo desaba à sua volta, o comandante da SS, Heinrich Himmler, dá uma ordem misteriosa. Destruir um castelo de 400 anos, antes que ele seja tomado pelos aliados. O que ele tentava esconder? Tinha muita coisa que precisava ser mantida em segredo. O que Himmler fazia por trás dos muros do castelo de Wewelsburg? Histórias estranhas que se recusam a morrer. O mundo vai ficar de joelhos diante do Terceiro Reich. Histórias sobre magia negra, super-armas, cultos estranhos e rituais bizarros. É o tipo de história que amamos. Estamos caçando a verdade por trás de alguns dos casos mais bizarros da história. Os mistérios da Segunda Guerra Mundial. Eu sou um historiador. Busco pistas nos arquivos do passado. O que é isso? Esses são os 9 mandamentos de Deus. Eu sou um explorador urbano. Procuro o real no que parece ser irreal. E sigo meus palpites aonde quer que eles me levem. Se você conseguir imaginar uma venda de garagem do inferno, deve ser uma coisa parecida com esse lugar. Eu nunca vi nada igual a isso. Isso vai ficar muito, muito estranho. Vamos descobrir a verdade sobre a Cidadela de Segredos de Himmler. O Estranho Mundo Nazista. O Castelo Assombrado de Himmler. Quando eu era garoto, eu e meus amigos gostávamos de jogar um jogo que era muito estranho. Ele se chamava Wolfenstein e se passava em um mundo bizarro onde os nazistas tinham poderes sobrenaturais. E vamos destruir toda a civilização. Ninguém poderá nos E você deter. tinha que ir lutando por um castelo antigo e muito assustador. E trocar tiros com zumbis nazistas e soldados robôs. E tinha a parte mais estranha. O castelo pertencia a Heinrich Himmler, o líder da SS. E quando você vencia o jogo, ele ficava muito decepcionado. Esse americano, ele arruinou tudo. O que é interessante de verdade é que Heinrich Himmler tinha mesmo um castelo só pra ele. Mas o que ele estava fazendo lá? Por que isso inspira tantas fantasias estranhas? Sam e eu precisamos dar uma olhada. Castelo Wewelsburg, Alemanha. E aí, o que a gente sabe sobre esse lugar? No dia 2 de abril de 1945, esse castelo foi tomado por uma unidade americana. Eles tinham ouvido rumores de que havia soldados da SS aqui, mas quando chegaram só encontraram ruínas. E o que eles descobriram? Bom, aí é que fica estranho. Eles encontraram uma sala com um sol negro desenhado no meio de um chão circular e debaixo dele, em uma cripta, um espaço para uma chama eterna. Com certeza parecia que quem quer que estivesse aqui estava envolvido em algum tipo de ritual. Marcus Morris. O que houve em 1945? Na Sexta-feira Santa de 1945, dia 30 de março, Himmler deu a ordem para um oficial da Waffen-SS chamado Heinz Maher ir até Wewelsburg e explodir o castelo todo. E o Maher, ele entendeu a missão? Não, ele nunca tinha ouvido falar de Wewelsburg antes. E parece que Himmler foi muito discreto sobre esse assunto. Ele não explicou por que tinha que explodir esse lugar, foi isso? É, isso mesmo. Ele carregou 10 minas antitanque. E cada uma tinha cerca de 5 quilos de dinamite. E a única coisa que Himmler disse para ele foi: coloca em uma torre. Mas o castelo de Wewelsburg tinha 3 torres. E as minas eram bem potentes para destruir aquelas torres? Não eram, não. A maioria da destruição veio com o incêndio que foi causado depois disso.
Wewelsburg sobreviveu à tentativa de destruição do Himmler. Mas o que havia em Wewelsburg que Himmler não queria que os aliados descobrissem? Em março de 1945, Himmler já sabia que o jogo tinha acabado. Ele era o comandante da SS, o arquiteto da solução final. Um verdadeiro nazista. Como o homem responsável pelo Holocausto nazista, ele passou os últimos anos assassinando milhões de pessoas inocentes. E o Reich de 1000 anos de Hitler estava prestes a ser derrotado. Os americanos estavam se aproximando depressa pelo oeste e os soviéticos pelo leste. A menos que Himmler encontrasse rápido uma forma de escapar, ele estaria a caminho da forca. Mas parece que ele estava mais preocupado em destruir o castelo de Wewelsburg antes que os americanos o tomassem. Temos que descobrir mais. Kirsten John Stoke. Que lugar incrível! Ele se chama Salão dos Líderes Supremos. Era para os maiores líderes da SS. Kristen contou que pouco depois dos nazistas chegarem ao poder em 1933, Himmler se tornou dono de Wewelsburg e começou com a reforma imediatamente. Uma das novas decorações na torre do castelo era o símbolo que os americanos encontraram em 1945, conhecido como Sol Negro. E dizem os rumores que os americanos encontraram mais alguma coisa quando tomaram esse lugar. Centenas do que os nazistas chamavam de anéis da cabeça da morte, ou anéis de honra. Anéis de honra? Eles eram anéis especiais, feitos de prata, e os generais da SS, os líderes supremos, eles tinham um. Existe alguma prova histórica que ligue diretamente os anéis da cabeça da morte com Himmler? Temos a carta e um certificado para provar. Como é que é? Vou traduzir. Diz que o anel devia ser um sinal de lealdade ao Führer e que eles até morreriam se o Führer mandasse. Nossa. Se o dono saísse da SS ou morresse, o anel deveria voltar para o castelo, para o Reichsführer SS. Que na época era Himmler e teria voltado para Wewelsburg. É isso. Bom, e se eu quisesse colocar as minhas mãos num anel desses pra estudar um pouco mais, aonde eu iria? Isso seria proibido. Você não pode comprar um na Alemanha. É proibido por lei. Para mim, parece que Wewelsburg tem mais enigmas do que provas. Vou pesquisar os arquivos nazistas para ver o que eu consigo encontrar. Enquanto Sam checa os arquivos, acho que eu vou olhar Wewelsburg depois que escurecer. É engraçado como a escuridão pode revelar mais do que a luz. Eu tô parado debaixo da torre sudoeste do castelo Wewelsburg e bem acima de mim estão os aposentos pessoais de Himmler. Aqui embaixo dá pra ver que tem um cofre enorme, é tão grande que eu posso ficar em pé nele. E um monte de gente já veio aqui antes de mim, caçadores de tesouros. Dá pra ver um buraco na parede aqui atrás de mim. Alguém perfurou aquilo. Tá na cara que pensaram que era oco. Quando as tropas aliadas vieram tomar o castelo, elas encontraram esse cofre disfarçado e abriram pra encontrar a correspondência da SS. E os rumores dizem que também encontraram os anéis da cabeça da morte. Eu fico imaginando se tem alguma coisa disso aqui naquele jogo esquisito que eu jogava. Wolfenstein. Olha só. O Sol Negro. Vamos passear pela internet e ver o que mais aparece. Opa! Uma história em quadrinhos onde um cara tá falando uma língua estranha e transforma o Sol Negro em um portal mágico para outra dimensão. E a tecnologia de uma nave espacial que caiu em Wewelsburg é analisada para eles criarem os super soldados nazistas. O que é isso? Nazistas saindo da Terra em naves espaciais depois da guerra e se escondendo no lado escuro da Lua. Talvez o anel seja tudo que sobrou de um sonho nazista que existe nas nossas fantasias. O mundo vai ficar de joelhos diante do Terceiro Reich. Para compreender esse sonho,
Temos que decifrar o anel. Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, o comandante da SS, Heinrich Himmler, estava planejando alguma coisa grande no castelo Wewelsburg. Mas o quê? Até agora, a nossa única pista é esse anel que Himmler dava para os seus comandantes da SS. Os rumores dizem que quando a guerra acabou, os soldados americanos encontraram centenas desses anéis em Wewelsburg. Little Jim Jail, Gloucester, Reino Unido. Polícia. Na Alemanha, é um crime colecionar anéis da SS nazista. Mas eu encontrei um no Reino Unido, em um lugar chamado Little Dean Jail. Se você conseguir imaginar uma venda de garagem lá do inferno, deve ser uma coisa parecida com esse lugar. É uma amostra de algumas das coisas mais estranhas que eu já vi. Coisas que eram da Ku Klux Klan, brinquedos sexuais da era vitoriana e outros cacarecos. Bonecos da cultura pop e vilões de filmes. Em algum lugar no meio disso tudo, tá o anel de honra nazista. E tenho que procurar por ele. Andy Jones, proprietário do Little Jim Jail e Museum. Então... esse é esse? É um item muito raro. Esse anel, na verdade, pertencia a Maximilian von Herf. E quem era von Herf? Maximilian von Herf era um dos braços direitos de Himmler. Esse anel foi confiscado por um membro do exército britânico quando capturaram von Herf. O que você está vendo é o nome de von Herf gravado e também uma gravação com a assinatura do Himmler. E como você pode ver, em volta do diâmetro do anel tem um monte de runas. Você me empresta isso? Não. Tá na cara que esse anel é muito valioso pra você. Mas o que eu posso fazer é descobrir o que são todos esses outros símbolos. Se você puder me ensinar mais coisas sobre o anel, eu vou confiar que você vai cuidar bem dele. Ok. Então é isso, eu consegui o anel. E a maior pergunta é, o que essas runas significam? Que mensagem esse anel carrega? Vou levar ele para um especialista e quem sabe a gente não decifra alguns dos seus mistérios. Berlim. Enquanto RJ está pesquisando os significados ocultos dos anéis da SS, estou pesquisando o que havia de oculto na mente de Himmler. Arquivos federais alemães. Em 1923, ele só tinha 23 anos. Um empregado mal remunerado em Munique. Mas foi naquele ano que ele se juntou a um partido político novinho em folha, chamado Nacionais Socialistas, e rapidamente subiu para posições de liderança. Em 1925, ele se une à nova unidade paramilitar, formada para proteger o líder do partido, Adolf Hitler. Oficialmente nomeada de Esquadrão de Proteção, em alemão Schutzstaffel. O nome da nova unidade logo é abreviado para SS. Himmler diz para Hitler que ele quer transformar a SS de guarda-costas para uma elite militar racialmente pura. Hitler o torna o comandante da SS. Nós estamos celebrando a ressurreição do povo da Alemanha, o surgimento de uma nova comunidade para o povo que vai se expandir globalmente. Em 1933, Hitler se torna chanceler alemão e Heinrich Himmler se torna um dos homens mais poderosos da Alemanha. Mas o que exatamente Himmler estava fazendo atrás dos muros do castelo de Wewelsburg? Estou investigando documentos pessoais em busca de pistas, mas até agora só estou encontrando mistérios. O que é isso? Temos uma lista em alemão de um lado e outra coisa aqui. O que é isso? São runas. Matthias Messner, arquivista. É mais ou menos... Deus é a Einhard. Todas essas têm Deus, Deus, É. Deus. Acho que é alguma coisa relacionada
Há uma antiga religião escrita em uma língua estranha e misteriosa? Esses são os nove mandamentos. Mandamentos de Deus. Tá claro que isso foi rubricado por Heinrich Himmler. Ele tinha uma marca muito diferenciada. Quem escreveu essa carta para Himmler? É de Karl Maria Willigut. Uma líder da SS. Outra carta coberta com marcas da SS. Essa é uma carta de Willigut ou Astor para Himmler dizendo que ele recebeu o anel da cabeça da morte. Ah, isso é muito interessante. Porque vimos alguns desses anéis no castelo de Wewelsburg. E o Himmler concedeu um a Willigut. Vou ter que explorar um pouco mais sobre Willigut. Universidade de Nottingham, Reino Unido. Dr. Marty Findel, runologista. E o que é isso que estamos vendo? Essas runas que são usadas nesse anel se baseiam nas runas que foram usadas na era viking, na Escandinávia. Historicamente, elas foram usadas como símbolos escritos entre 700 e 1050 d.C. Mas o que aconteceu é que no fim do século XIX e o início do século XX, os ocultistas começaram a reinterpretar essas coisas como símbolos mágicos ou símbolos de poderes antigos. Uma figura importante na transformação desses símbolos é um cara chamado Guido List. Guido List alegou que eles eram símbolos mágicos que continham os antigos conhecimentos esotéricos dos antigos arianos. E esses arianos eram reais? Hoje os cientistas não têm certeza. Mas por volta de 1900, Guido List e muitos outros acreditavam que os arianos eram os ancestrais das antigas tribos germânicas, que adoravam os deuses pagãos e viviam em harmonia com a natureza. List alegou que ele tinha redescoberto o conhecimento ariano há muito tempo perdido lendo as runas. E eles acreditavam que elas tinham uns 10 mil anos. É um tipo de história ou pré-história fictícia que o List criou. E onde um anel se encaixa nisso tudo? Essas imagens você encontra por todo canto na iconografia nazista. Essa é a letra S. O S é a primeira letra da palavra alemã Sieg, que significa vitória. List alegava que os antigos arianos se cumprimentavam com Sal und Sieg, saudação e vitória. Isso é um tipo de fórmula que foi escolhida pelos seguidores dele e se tornou a saudação Sieg Heil dos nazistas. Esses símbolos foram usados deliberadamente. Quem projetou isso? Um oficial da SS chamado Karl Maria Willigut. Oi, Sam. Como está indo? Muito bem. Eu andei vendo os arquivos e descobri um documento escrito metade em alemão e metade em rúnico. Parece que foi compilado e escrito por um cara chamado Karl Willigut. Você esbarrou no Willigut também? É. Então quem é esse tal de Willigut? Bingo. Aqui está uma pessoa que deve saber. Dr. Peter Staudenmayer. Peter, me diz quem foi esse Karl que pesquisamos. Karl Maria Willigut se juntou aos nazistas em 1933, que foi a época exata em que os nazistas chegaram ao poder na Alemanha. Ele alegou que era um descendente pessoal de uma longa linhagem de reis secretos que supostamente remetiam há muito tempo até as antigas tribos germânicas, há milhares de anos. Ele alegava que era capaz de entrar em contato direto com a antiga sabedoria ariana. E praticamente disse para todos os alemães: vocês, alemães, estão em contato direto, são uma linhagem direta dessa grande herança ariana que costumava ser destemida e máscula e que vivia nas florestas e estava em contato com a natureza. Willigut alegou que sua ligação mística com o passado iria reconectar os alemães com a há muito tempo perdida grandiosidade dos seus antigos ancestrais arianos. E os nazistas pregaram que a herança racial ariana do povo alemão os levaria à vitória sobre os povos supostamente inferiores, como os russos, e os considerados inimigos, como os comunistas e os judeus. Parece loucura, mas a Alemanha tinha acabado de perder a Primeira Guerra Mundial. No final dos anos 20 e nos anos 30, estava sendo destruída pelo caos político e estava à beira de um colapso econômico. Milhões de alemães estavam humilhados, famintos e sem emprego.
muitos estavam vulneráveis a todo tipo de mitologia racista, como a de Carl Maria Willigut, que dizia que eles já tinham sido grandiosos e que seriam de novo. E um dos maiores fãs de Willigut era Heinrich Himmler. Alguns dos admiradores modernos de Willigut o descrevem como se ele fosse o Rasputin de Himmler. O que quer que estivesse acontecendo em Wewelsburg era inspirado e dirigido por um cara que dizia que tinha o DNA ligado diretamente às almas dos antigos reis arianos. Cara, isso é estranho. Mas isso explica o que estava acontecendo em Wewelsburg? Onde mais os nazistas brincavam com suas fantasias racistas? O que podemos aprender nesses lugares? Nos anos 30, um oficial maluco da SS, chamado Carl Maria Willigut, estava projetando os anéis da cabeça da morte, que dizem foram encontrados no castelo Wewelsburg. E ele estava enchendo a cabeça de Heinrich Himmler com um monte de baboseiras sobre ler runas místicas e canalizar os antigos reis nórdicos. E Himmler estava acreditando. Mas isso prova que Wewelsburg era o centro de um culto maluco nazista? A gente acha que a próxima pista pode estar aqui. Aqui em Exterstein, a 40 quilômetros de Wewelsburg. A natureza formou essas rochas, mas é difícil acreditar que elas não foram esculpidas pelos deuses. Como vocês podem ver, é uma formação rochosa gigantesca. É um pouco difícil dizer o quanto disso é algum tipo de formação geológica e o quanto foi escavado. Mas você pode ver que essa área foi esculpida para ser uma escadaria há algum tempo. Eu vou tentar subir até aquela ponte de ferro extremamente trabalhada lá em cima. Tem sinais de vida em toda essa caverna. Ah, olha. Eu diria que é algum tipo de área para cozinhar, talvez um forno ou um lugar para tirar água e tomar banho. Vocês podem ver que aqui tem uma criatura bizarra que se parece com um goblin. Tá perto de um portal. Eu acho que é espiritual, talvez para se proteger dos espíritos. Bom, o que quer que Exterstein seja, é antigo. E tem rostos e formas e ideogramas por todo lado. Existem achados arqueológicos em cada canto desse lugar. Não é nenhuma surpresa que Himmler tenha ficado louco com esse lugar e tenha usado ele para promover sua própria mensagem. E essa mensagem era: se você é alemão, venha até Exterstein para se reconectar com seu antigo passado ariano. Nossa. Isso foi num solstício de inverno. Dá para ver uma fogueira na frente de Exterstein. E os anéis de fogo bem em cima, que enchiam a atmosfera com um calor intenso. Professora doutora Uta Haley. Tem alguma prova de que Himmler esteve aqui? O Himmler esteve aqui. Em setembro de 1934, ele estava acompanhado de uns poucos membros da SS. Ele parece muito animado aqui. Qual o interesse dele nesse sítio? Era bom para a ideologia deles ter um sítio alemão onde eles pudessem ir. Eles gostavam disso. Himmler ordenou que os arqueólogos alemães encontrassem provas de que Exterstein era o antigo sítio arqueológico que datava de antes da época de Cristo. Mas a arqueóloga Tura Haller confirmou que não é. E que os arqueólogos de Himmler sabiam disso e que simplesmente mentiram.
Eles não encontraram o que estavam procurando, mas estavam tão desesperados para transformar esse lugar em uma espécie de parque temático alemão que eles seguiram em frente e ignoraram a história? Isso mesmo, eles ignoraram completamente os achados arqueológicos e chegaram a colocar uma placa na entrada que dizia assim: todos têm que respeitar o santuário dos ancestrais. Aqui está o próprio Himmler. A gente tem provas de que Himmler esteve lá. Tá bom. O mais interessante disso tudo é essa fotografia incrível do solstício, com centenas de soldados da SS em um enorme inferno em chamas. Um homem de fogo nazista. Então Externstein era o falso santuário ariano de Himmler. Sua patética tentativa de dar guarida às teorias doidas de Karl Maria Willigut. Mas as fotos do que aconteceu só parecem um acampamento de verão infernal. Elas não explicam as coisas estranhas da internet. Temos que achar o elo entre o que Himmler realmente fez e as fantasias que ele inspira hoje. Acho que chegamos. Mas que beleza de neblina, hein? Mas que lugar é esse? Eu nunca vi nada assim. Bom, isso aqui é o Tingstatter. Tingstatter. Tingstatter é a última parada da nossa busca para descobrir o que realmente aconteceu atrás dos muros do castelo de Wewelsburg de Heinrich Himmler e o verdadeiro significado do símbolo que conhecemos como Sol Negro. Com um pouco de sorte, o homem que vamos encontrar vai jogar uma luz sobre isso, se a gente conseguir encontrá-lo. Dá pra ver aquelas escadas ali. Mas nem dá pra ver onde terminam. Tá, mas cadê ele? Ah, deve ser ele. Ah, olha ele lá. Dr. Julian Straub. Que lugar é esse? Por que trouxe a gente até aqui? Bom, esse era um dos muitos lugares construídos no começo dos anos 30 como parte de um suposto movimento alemão chamado Movimento Ting. Em alemão antigo, um Ting era uma assembleia de governo que resolvia disputas e tomava decisões políticas. Os nazistas planejavam construir Tingstattes em toda a Alemanha, em locais que eles acreditavam que pertenciam aos tempos antigos. Esse Hindelburg Tingstadt foi um dos poucos que eles chegaram a construir. Esse era um dos lugares que deveriam encenar de novo aqueles encontros alemães. Na maioria seriam eventos de propaganda. Esses são dos anos de 1930. Nossa! É onde a gente tá. É espetacular. Era bem espetacular, sim. Isso foi usado por quanto tempo? Não muito, acho que fechou em 1938. O projeto Tingstadt foi fechado por Joseph Goebbels, o infame ministro da propaganda de Hitler. Ao contrário de Himmler, Goebbels não era nem um pouco nostálgico quanto ao passado ancestral da Alemanha. Em 21 de agosto de 1935, ele escreveu, por exemplo, essa é apenas uma entre muitas. Escutem só. Rosenberg, Himmler e Dahré têm que parar com essa maluquice de culto. Mais importante foi o que Adolf Hitler pensou. E o Führer apoiou a cruzada anticultista de Goebbels 100%. Assim como muitos na SS. A Alemanha estava prestes a entrar em guerra. A atuação mitológica de Himmler tinha que acabar. E seu guru louco, Karl Maria Willigut, que alegava poder conversar com antigos reis arianos, tinha que sumir. Em 1938, os inimigos de Willigut descobriram que ele era mesmo louco e que tinha passado 3 anos em um sanatório. O Rasputin de Himmler estava fora do jogo. Na verdade, eu tenho esse documento aqui. Ele é do Gruppenführer da SS, Wolf, que diz que Weinstor, curiosamente, seu pseudônimo, precisa sair da SS por causa da sua idade e por motivos de saúde. Acredita nisso? Não, com certeza não. Ele apareceu com o simbolismo das runas e tudo mais,
E isso era uma coisa que muitos indivíduos da SS não gostavam nem um pouco. Himmler não podia desafiar o Führer. Então, em 1939, ele terminou seu relacionamento público com Willigut, enquanto, em segredo, pagava seu aluguel. Assim, o homem velho, fumante e alcoólatra, que tinha sido seu mentor espiritual, teria um lugar para viver. Mas os dois estavam fazendo alguma coisa secreta atrás das portas fechadas de Wewelsburg. Eu fui atraído para esse assunto, sinceramente, por causa dessas histórias loucas do nazismo que surgiram. Tem uma mitologia, quer dizer, eu joguei videogames em que você lutava contra ocultistas nazistas. Ouvi histórias sobre ETs, e são histórias do tipo Área 51 mesmo, sabe? E mesmo assim, com toda essa nossa pesquisa, não achamos provas que nos liguem diretamente a essa mitologia. Quem espalhou essas histórias? Foi um grupo que cercava um homem chamado Wilhelm Landig, um ex-membro da SS de baixo posto que juntava alguns amigos dele. De acordo com Julian, o que realmente fez nascer as fantasias ocultistas nazistas foi a derrota da Alemanha nazista. Depois da guerra, uns poucos alemães com uma imaginação muito fértil se recusaram a admitir que a invencível raça ariana tinha sido aniquilada por povos inferiores. Pelos americanos, pelos britânicos e, o pior de tudo, pelos russos. Eles organizaram um sistema dos anos 50 em seguinte e o espalharam, especialmente nos anos 70 e 80. Parece que lutavam numa guerra na imaginação. Eles criaram uma espécie de esperança por forças ainda ativas da SS, ou até por forças alienígenas espaciais que vão intervir hoje ou no futuro para salvar o povo alemão ou os arianos. O símbolo no chão do castelo Wewelsburg, aquele que estamos investigando, o que ele significa então? Na verdade, ele foi identificado como Sol Negro nos anos 90 pelos neonazistas. Isso muda tudo. Para compreender a charada de Wewelsburg sobre o passado nazista, vamos ter que ir onde o passado ainda vive no presente. O lado obscuro da Alemanha moderna. Nosso caminho até a verdade sobre o castelo Wewelsburg do nada nos levou para a direita. Na verdade, para a extrema direita. Acabamos de descobrir que o famoso Sol Negro de Wewelsburg não era chamado de Sol Negro até depois da guerra, quando os neonazistas o transformaram em um símbolo do seu movimento. Se a gente puder descobrir mais sobre o que o Sol Negro significa para eles, isso nos esclareceria mais sobre Wewelsburg. Viemos até Berlim para encontrar com um homem que ajuda antigos extremistas de direita a voltarem a ter uma vida normal. Ian Buschbaum. E vamos perguntar para ele por que os neonazistas adoram o Sol Negro. Olhem, tá aqui. Podem dar uma olhada. De onde veio isso? Veio de um antigo neonazista. Tá bom. E o que é? É só um item de decoração. Então ele devia estar preso em uma parede. Eles usam isso de propósito e com certeza usam isso com bastante cuidado. Olha só. O que está escrito aqui. A liberdade não pode ser concedida. A liberdade deve ser conquistada. É uma frase sinistra, é uma não frase sinistra. É assim que eles usam o símbolo. Eles colocam frases sinistras em volta desse símbolo. Mas como Ian explicou, os neonazistas não sabem o que o Sol Negro significava para Himmler. Eles o adotaram por um motivo prático. Na Alemanha de hoje, se você aparecer em público com uma suástica, vai arrumar problemas com a polícia. Mas usar o Sol Negro não é um crime. Os neonazistas o tornaram um símbolo que é legal para indicar os bons e velhos tempos quando Heinrich Himmler e seus super-homens colocavam a casa abaixo. Acha que o mistério que cerca o símbolo cria, assim, uma espécie de poder que, Claro. como a gente não sabe o que era, eles chegaram e se ligaram a ele? É claro, olha, isso é um rumor e rumores sempre dão espaço para a imaginação. E é isso que acontece aqui. Agora estamos mesmo perdidos. Temos rumores, anéis,
runas e rituais racistas. E nenhum deles soluciona o mistério do que Heinrich Himmler estava fazendo em Wewelsburg. Mas a gente tem uma nova pista. Ian disse pra gente que ele ouviu dizer que estão fazendo uma nova pesquisa sobre o significado do Sol Negro. Tudo o que eu preciso fazer é encontrar. Bingo! Aqui está. Uma dissertação de doutorado sobre o significado dos símbolos nazistas no mundo moderno, escrita por uma sueca especialista em nazista na cultura popular de hoje. A gente conseguiu rastrear e ela concordou em encontrar com a gente em Wewelsburg. Quem sabe ela ajuda a nos dizer o que é esse lugar. Doutora Eva Kingsep. Wewelsburg deveria ser o centro espiritual quando a SS governasse o mundo germânico. Parece uma coisa e tanto. Eles acreditavam que o povo alemão era o povo superior, aqueles destinados a governar o resto do mundo. Isso aqui ia ser o centro do mundo. E com Heinrich Himmler como seu líder espiritual. Himmler era obcecado pelos contos alemães medievais sobre os cavaleiros do rei Arthur e sua busca pelo Santo Graal. Em sua Camelot, em Wewelsburg, ele juntou um grupo confiável de intelectuais da SS e mandou que eles imaginassem seu futuro reino. Havia acadêmicos trabalhando aqui. Eles estavam fazendo a história alemã e estavam fazendo arqueologia, estavam fazendo os símbolos. Himmler tinha que juntar essas pessoas aqui em Wewelsburg como uma espécie de força-tarefa intelectual no Castelo Sagrado de Himmler. E então tudo poderia surgir daqui. Era o Castelo da Imaginação. E não temos que imaginar o mundo de fantasia de Himmler. Podemos ver por conta própria exatamente como ele queria que Wewelsburg fosse. Nossa, isso foi feito em 1939? Esse é um dos 2 esboços encomendados por Himmler. Aqui você tem Wewelsburg e seus guardas, a SS, protegendo a fonte de pureza, de energia, ou seja lá o que for. E também tem os soldados colonizadores. E isso pode ser interpretado como uma imagem de como seria depois dos nazistas e da SS vencerem a guerra. Uma visão do futuro. Seria uma visão do futuro. Eles estavam fazendo planos durante a guerra de uma coisa que algumas pessoas chamavam de Universidade da SS, que consistia nesses enormes planos de construções. Nossa! E como vocês podem ver, toda a vila de Wewelsburg seria praticamente erradicada e substituída por esse enorme complexo. E essa coisa bem aqui no meio é o castelo? Isso mesmo. Aqui está o que a gente estava procurando. O plano louco de Himmler para transformar o castelo Wewelsburg na meca nazista da alma ariana. Onde ele e seus cavaleiros da SS do Santo Graal pudessem ler as runas, conceder anéis da cabeça da morte uns para os outros e liderar o povo alemão, há muito perdido até seus verdadeiros eus arianos. E aí, ele solta a bomba. Quando eu estava fazendo a pesquisa do meu PhD, eu conversei com o Dr. Frank. Quem é o Dr. Frank? O Dr. Frank era um dos pesquisadores da SS aqui. Você falou com ele? Falei sim. Um oficial da SS que estava posicionado aqui? Isso é demais. Uma testemunha ocular que pode nos falar do Wewelsburg da época da guerra. Um dos caras da SS que esteve mesmo lá, escrevendo o roteiro de fantasia do paraíso ariano de Himmler. Um cara que pode nos dizer o que realmente aconteceu dentro do mundo secreto de Himmler. Com a ajuda de Eva Kingsep, uma especialista em símbolos nazistas na cultura popular de hoje, a gente localizou os planos de Heinrich Himmler para transformar o castelo Wewelsburg em uma estranha versão da SS de Camelot. Mas quando a gente achou que já tinha ouvido a história toda, Eva fez a gente pirar ao revelar que ela entrevistou um ex-oficial da SS chamado Dr. Bernhard Frank, um dos intelectuais nazistas enviados para Wewelsburg para projetar o paraíso nórdico de Himmler. Ele estava fazendo a pesquisa folclórica no castelo e aí acabou sendo apontado como o chefe de toda a unidade de pesquisa. Temos algum tipo de testemunho do chefe da pesquisa?
Temos sim. Na verdade, eu tenho algumas delas, das gravações, se vocês quiserem. Isso é demais, a gente vai poder ouvir essa pessoa. E vocês podem ouvir o que ele achava dos planos das construções. Diese großartigen Baupläne waren natürlich nichts anderes als Versuche, die Wehrpflicht zu entrinnen. Ele disse que aqueles enormes planos não eram nada mais do que pessoas irresponsáveis tentando escapar de ter que prestar o serviço militar. Eles só estavam arrumando uma coisa para fazer. Quanto maiores fossem os planos, mais tempo iam precisar ficar aqui, bem longe de onde estava a ação deles. O Dr. Frank disse para Eva que em Wewelsburg, na época da guerra, a verdadeira ação era na hora do almoço, quando os oficiais da SS faziam piada dos ensinamentos doidos de Karl Maria Willigut e riam pelas costas de Himmler por acreditar nele. Perguntou para ele sobre o Sol Negro. Sim, é claro. Ele ficou muito chateado porque disse que não tinha nenhum Sol Negro durante a era da SS. Então ele foi realmente contrário à ideia de um culto ocultista sobre o Sol Negro aqui em Wewelsburg. E ele disse para que servia o símbolo? Bom, ele disse que é um belo símbolo alemão para o Sol. E nada além disso? Nada além disso. Até os acadêmicos da SS de Himmler achavam que seus planos para Wewelsburg eram ridículos. Mas isso não torna esses planos menos sinistros. Se a Alemanha tivesse vencido a guerra, Wewelsburg podia ter se tornado o centro de uma pseudo-religião nazista construída com loucuras e mentiras, que pregava o ódio. Nada parecido com o paraíso pacífico ariano que os artistas de Himmler desenharam. Mas é claro, a Alemanha não venceu. Em vez disso, em 1943, os nazistas estavam começando a perder a guerra e Hitler estava gastando tudo o que tinha no combate. Ele ordenou que todos os projetos de construção não essenciais fossem paralisados e a maquiagem ariana de Wewelsburg acabou. Eva disse que, ironicamente, Himmler pode nunca ter visto o Sol Negro de Wewelsburg. Conforme a guerra prosseguiu, ele ficou ocupado com outros projetos. Até que os aliados o acordaram do seu mundo de sonhos. Em Lüneburg está o corpo do homem mais odiado da Europa, Heinrich Himmler, chefe da polícia secreta nazista e das selvagens tropas da SS. Em 23 de maio de 1945, 6 semanas depois dos americanos terem tomado Wewelsburg, Heinrich Himmler, agora um prisioneiro de guerra britânico, preferiu se matar a enfrentar um julgamento e ser executado como o horrível criminoso de guerra que era. Vou destruir todos que ficarem no meu caminho. Mas, de certa forma, Heinrich Himmler nunca morreu. Nós o mantemos vivo em nossas fantasias ocultistas, onde ele é mais poderoso do que jamais teria imaginado. O louco Karl Maria Willigut também se tornou imortal, nas páginas de histórias em quadrinhos. E lembram daqueles nazistas que escaparam em naves para o lado escuro da Lua? Heil Hitler! Bom, se você acredita em Hollywood, eles estão prontos para atacar a Terra em umas espaçonaves bem maneiras. Mas não espere que eles apareçam tão cedo.